A você, aluno da Prepara Cursos. Aqui é o educador Alisson e na aula de hoje iremos abordar o assunto juros simples e juros compostos, utilizando o emulador online da HP12C. Para isso, iremos resolver alguns exercícios. Exercício 1. Uma taxa de juros de 0,07% será equivalente a uma taxa unitária de... Bom, sempre que precisarmos trabalhar com porcentagens, você precisa transformá-la para sua taxa unitária. Para isso, basta apenas dividir o valor por 100. Então, no seu emulador online, você vai digitar 0,07, pressionar a tecla Enter, informar o valor 100 e pressionar a tecla de divisão. Logo, é equivalente a uma taxa unitária de 0,0007. Logo, a letra C. Exercício 2. João Lucas tomou emprestado o valor de R$ 1.600 do seu primo Adão. Este valor foi devolvido em 8 parcelas iguais de R$ 300. Podemos afirmar que o montante pago a Lucas foi de... Bom, sabemos pela forma que o montante é igual a juros mais o capital. Sempre que você precisar trabalhar com alguma fórmula, é necessário que você entenda o que significa cada um dos membros dela e qual o valor respectivo. O M é equivalente ao montante, é o que desejamos encontrar. Os juros, eles não está explícito na questão, mas ele é possível de ser calculado. E o capital inicial, ele pode vir de várias formas de questão. Ele pode ser o valor emprestado, o valor que você fez o empréstimo, o valor de um objeto que você comprou, entre outros. Na questão, o valor de C é R$ 1.600. O valor do J, ele não está explícito na questão. Porém, podemos fazer o seu cálculo utilizando a quantidade de parcelas que ele pagou. Então, vamos no emulador online da HP12C. Primeiro, antes de fazer qualquer cálculo na HP, você precisa pressionar a tecla F e CLX, que é para limpar a memória da calculadora. Ele pagou 8 parcelas de R$ 300. Logo, o valor final pago foi R$ 2.400. Este já é o valor do montante que é a resposta que a questão deseja, tanto que é a letra C. Porém, ele poderia ter perguntado também qual o valor dos juros. Para isso, basta você apenas diminuir o capital inicial do montante. Então, vamos retornar na calculadora, inserir o valor de 1.600 e pressionar o sinal de subtração. Ou seja, os juros pagos por João foi de R$ 800. Exercício 3. Ele questiona qual os juros produzidos ao final de 100 dias, provenientes de um capital de R$ 1.200, aplicados à taxa de juros simples bancário de 45% ao ano. Primeiro, devemos sempre escrever a fórmula de juros simples. Utilizando a calculadora HP12C, ela é a seguinte: você deve informar o capital inicial, depois pressionar a tecla CHS, a tecla PV, informar a taxa, informar o período, pressionar a tecla F e depois pressionar a tecla I. Bom, vamos ver como fica isso na calculadora HP. Lembrando que sempre antes de realizarmos algum cálculo, pressionamos F, CLX. Bom, primeiro devemos informar o valor do C, ou seja, o capital. Na questão ele está aqui, R$ 1.200. Então, inserimos R$ 1.200, pressionamos a tecla CHS e a tecla PV. O próximo valor a ser informado é o valor da taxa, que é 45% ao ano. Então, pressiono essa tecla aqui com o izinho. Após isso, é necessário informar o valor do período, ou seja, quanto tempo aqueles juros eles vão continuar rendendo, que é 100 dias. Informo que é o valor do período.
pressiona a tecla F e depois a tecla I. Ou seja, a resposta é R$ 150. Esse é o valor dos juros produzidos ao final do período indicado na questão. Então vamos aqui na letra D e selecionamos. Bom, tem uma dica que para poder usar essa fórmula aqui e ela sempre dá certo, o período sempre tem que estar em dias e a taxa sempre tem que ser referente ao ano. Para isso, caso a questão não dê a taxa em dias ou a taxa em anos, o período em dias e a taxa em anos, você deve fazer a transformação. Se ele desse a taxa, por exemplo, em anos, tipo, se fosse aqui 100 anos, você deveria dividir por 360, que aí você teria a taxa por dia. E agora, nossa última questão é o exercício 4. Um capital de 8.000 aplicado a uma taxa de juros compostos por um período de 9 meses gerou um montante de R$ 10.458,73. Aqui ele pergunta qual foi a taxa de juros adotada nessa aplicação. Bom, como vocês devem lembrar, para calcular os juros compostos na HP12C, devemos inserir o capital inicial, pressionar a tecla CHS, a tecla PV, informar a taxa, informar o período e depois pressionar a tecla FV. Porém, na questão, ele não pede o valor dos juros, ele pede qual foi a taxa de juros informada. Ou seja, o valor que ele quer é essezinho aqui da fórmula. Para isso, precisamos modificar um pouquinho essa fórmula. Então, devemos utilizar a fórmula. Devemos informar o capital inicial, pressionar a tecla CHS, pressionar a tecla PV, informar o valor do montante, pressionar a tecla FV, informar o período e, por último, vai a tecla correspondente ao valor que desejamos. No caso, como queremos a taxa, essa tecla é a que contém a letra I. Então, vamos executar essa fórmula aqui, na HP12C. Para isso, precisamos pressionar novamente a tecla F e o CLX. Vamos lá. Qual o capital inicial? É o valor de 8.000. Então, vamos inserir 8.000 na calculadora. Pressionamos a tecla CHS, PV. Agora, precisamos informar o valor da letra M, que é o montante. Que ele informa aqui também na questão. Ele fala que gerou um montante neste valor. Então, vamos inseri-lo na calculadora. 10.458,73. Pressionamos a tecla FV. O próximo valor a ser informado é o período, ou seja, quanto tempo aquele capital ficou rendendo, que ele informa que é um período de 9 meses. Então, pressionamos o número 9 e pressionamos a tecla N. Por último, basta apenas pressionarmos a tecla que contém o I. Logo, a taxa que é procurada na questão é 3,02. Bom, aqui vem uma observação. Vocês percebem que após a segunda casa decimal, vem o número 2. Então, o valor correto é 3,02. Porém, se esse valor aqui, que o mouse está selecionando, o cursor do mouse, fosse o valor acima de 5, você precisaria arredondar esse número aqui para uma unidade a mais, ou seja, seria 3,03. Então, vamos procurar em qual das alternativas temos 3,02. É a alternativa B. Então, vamos marcá-la. Bom, com isso, terminamos o vídeo sobre juros simples e juros compostos. No próximo vídeo, iremos abordar taxas, os tipos de taxa e séries de pagamento. Até a próxima!